vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos reunidos novamente nesta semana para a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que nos conduza nessa noite, abra nossa mente, o nosso coração para acolher essa mensagem. É a mensagem da Palavra de Deus, a voz da Igreja, a Igreja que amamos, a Igreja que somos, a Igreja nossa mãe, a Igreja onde somos membros, e nós lutamos para que ela seja sempre mais a Igreja conforme Jesus Cristo a fundou, santa, embora quem a conduz na terra somos nós, pecadores. Que o Espírito Santo nos inspire e inspire o Papa Francisco para que nos conduza com sabedoria, humildade e muita graça do Senhor. Pai nosso que está, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos até 10 e 15, 22 e 15. Na aula passada, na segunda-feira, eu iniciei falando do sinal da cruz que nós fazemos. Quando nós traçamos este sinal no nosso corpo, lembra os três grandes mistérios da nossa fé cristã católica: a Santíssima Trindade, a redenção e a encarnação. Como surgiu a cruz? No cristianismo, a cruz é sinal. Fora do cristianismo, é símbolo. Vou explicar. A diferença entre sinal e símbolo
ela é bastante grande. Às vezes nós confundimos. Símbolo tem sempre uma visão aberta e pode significar um único objeto, várias coisas. Eu posso dar várias interpretações. O sinal, ele é fechado. Ele diz o que é e não mais do que aquilo. Por exemplo, em João não se fala dos milagres que Jesus realizou, mas neste Evangelho de João se falam de 7 sinais. Por que sinais? Porque os milagres são sinais que Jesus dá de que o reino chegou e o tempo messiânico com ele foi inaugurado. Então, os milagres estão para manifestar Jesus, no primeiro lugar, e não aliviar ou trazer a pessoa a um estado de saúde. Claro, no segundo momento mas no primeiro momento é para manifestar o poder de Deus através do seu Messias. Outro exemplo, uma vela acesa. Uma vela acesa é um símbolo. Ela pode significar muitas coisas. Por exemplo, a vela acesa numa noite escura significa que nós estamos iluminando porque está tudo escuro, há trevas. Quando eu vou rezar e acendo uma vela, significa que eu manifesto a minha fé naquela luz, pois Cristo é a luz. Quando eu acendo uma vela lá no cemitério, junto a um túmulo, eu estou dizendo que eu creio na luz eterna, na ressurreição e na vida, e que aquela pessoa ela esteja na luz de Deus, ressuscitada. Então a vela acesa tem muitos significados. Mas quando eu acendo o círio pascal, que é aquela vela grande, que foi consagrada, vamos dizer assim, no Sábado Santo, não é um símbolo, é sinal de Jesus ressuscitado. Aceso aquele círio, durante o tempo pascal ou nos sacramentos, significa a presença do ressuscitado. A vela indica, é sinal. No cristianismo, a cruz não é símbolo, é sinal da salvação. É a expressão máxima do amor de Deus por nós. Não é um símbolo, porque eu não posso dar muitas interpretações. Ela é única, a partir do Filho de Deus que nela morreu. Outras cruzes, a não ser a de Jesus, e ele disse para eu tomar a minha cruz como metodologia do seguimento para segui-lo, significa que está a minha cruz na mesma sintonia da dele. Missão de salvação, esta é a nossa existência terrena. Assim sendo, a cruz não surgiu como sinal a partir de Jesus. Ela surgiu muito antes de Jesus como símbolo. E segundo os historiadores, Dicionário dos Símbolos, a cruz é mais antiga do que o quadrado. O quadrado é o símbolo tido como mais antigo. Mas a cruz, ela é mais rápida e mais fácil de ser feita, porque são 2 riscos iguais. Então acredita-se que a cruz é mais antiga do que o quadrado. E ela já aparece na antiguidade pré-cristã. Provavelmente a cruz surgiu entre os povos persas. Os persas. Este povo, que era pagão, ele tinha suas divindades. A água era divindade, a terra era divindade, e o fogo que aquecia e cozinhava os alimentos era divindade. O ar que se respira não é divindade para o povo persa. Uma pessoa, quando morria, para os persas se tornava um objeto. Depois que se tornou um objeto, poderia ser descartado. Mas não se poderia enterrar, queimar ou jogar na água, porque profanava o que era sagrado para eles. Então, os persas criaram a cruz como o símbolo da eliminação dos cadáveres. Então, a primeira forma de cruz
ela não vem como morte, ela vem como vida. Embora são cadáveres de pessoas, mas a intenção, o objetivo da cruz é ajudar a eliminar um cadáver e a não profanação daquilo que era sagrado: fogo, água e terra. Então, para salvaguardar a vida ou para cuidar da vida, não profanar e nem tornar impuro, é que os persas criaram a cruz. Então, a primeira noção de cruz é vida, não é morte. Quando Jesus resgata, ele resgata esse sentido pagão de cruz, mas agora ele deu um sentido novo, um sentido cristão de cruz, sinal de vida. Porque quando olhamos para o crucificado, nós não vamos apenas lembrar, mas nós trazemos na forma mais real a vida que nos veio por causa da entrega, amor até o fim do Filho de Deus. Os persas, mais tarde, começaram a usar a cruz também para matar pessoas. Crucificavam pessoas. Então deixou de ser sinal de vida e passou a ser sinal de morte para o povo persa. Mais tarde, a cruz foi introduzida também na Grécia, entre os gregos pagãos e também em Roma. Os romanos mataram muitos judeus. Por isso, para Pôncio Pilatos, ele que era romano, entregar um judeu, que era Jesus, à morte de cruz, isso não era trabalho nenhum. Temos escritos que mostram que romanos crucificaram muitos judeus de uma vez só. Quando você tiver um tempo, assista o filme Covades. Este filme ele foi regravado há pouco tempo, está numa nova versão, muito mais bela, usando toda a técnica hoje de filmagem. E ele mostra, é uma ficção, mas ele é épico, mostra um momento em que São Pedro, diante da perseguição dos cristãos, ele vai embora. Ele quer deixar a missão e ele se encontra com Jesus no caminho, que pergunta para ele: Pedro, para onde vais? Covades, para onde vai? O seu lugar é lá, entre aqueles que são perseguidos por minha causa. Pedro então volta para Roma, passa a defender os cristãos, é perseguido também e depois ele é morto também numa cruz de cabeça para baixo. Lembro deste filme porque o filme traz a grande matança dos cristãos em cruzes, quando eram mortos e depois as cruzes eram incendiadas. O filme mostra essa realidade. Foram encontradas também cruzes na era pré-cristã entre os assírios, os hindus e os egípcios. Esses três povos, também babilônicos, eles não usaram como objeto de vida nem de morte, mas como adereços, como objetos decorativos. Em túmulos de faraós foi encontrado no sarcófago, no pescoço de faraós, cruzes, significando que era um enfeite, foi colocado no seu sepultamento, no seu corpo. Pela primeira vez no cristianismo, depois da morte de Jesus, mais ou menos no ano 33, a primeira cruz que foi encontrada na era cristã data do ano 134. Isso é importante. Século II. É a primeira cruz que foi encontrada. Aí você se perguntaria, ou você se pergunta, mas os cristãos não usaram cruzes desde o início? Não usaram. Raramente se encontram nas catacumbas em Roma, em outros lugares da Itália, catacumbas que eram cemitérios dos cristãos. Os cristãos morriam, eles enterravam, tinham um zelo muito grande com o corpo daquela pessoa que morreu, porque ela ressuscitaria. É uma das obras de misericórdia, enterrar os mortos. Mas também nas catacumbas se enterravam mártires, aqueles que morreram por causa de Cristo, em nome da fé, como a de São Calixto. A catacumba de São Calixto, que foi um dos papas primeiros, lá em Roma,
ela tem 20 quilômetros subterrânea e tem 5 camadas. Cemitério dos cristãos, onde nós temos mais ou menos 80 mártires sepultados ali. Mais ou menos. Dentro da catacumba, sobretudo a de São Calixto, que é uma das mais antigas, raramente se encontra cruzes nas paredes. Raramente. E quando se encontra cruz, é o T, o tal. O T, que é uma letra nossa, o T, de tapete, de tato, de tomara, né? Do verbo tomar, T. O tal é uma letra também do alfabeto hebraico e também com raiz do alfabeto grego. E o tal é usado, ele aparece no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, quando as pessoas marcadas com o tal, quando elas foram marcadas com sangue, com o tal, elas foram livres da morte. O anjo da morte não as atingiu. Casas onde o tal foi marcado nas portas, com sangue também do sacrifício dos animais, não aconteceu a morte. Então, pessoas e casas marcadas com a cruz, os santos padres da igreja interpretaram, já no Antigo Testamento, que seria o sinal de Cristo mais tarde, foram livres da morte. O tal é cruz, é letra ou é letra cruz, usada como símbolo da vida no Antigo Testamento, para prefigurar o sinal da vida, que é a cruz de Jesus no Novo Testamento. Isso é importante. O tal, vamos falar do tal, que é importante. O tal foi usado e é usado pelos franciscanos. Os franciscanos adotaram a cruz tal. A cruz tal não tem esta parte de cima. E por que São Francisco adotou o tal? Francisco de Assis, que viveu mais ou menos aí no século XII, século XIII, começo do século XII. Francisco, antes da sua conversão, morando em Assis, Assis não está distante de Roma, o Papa Inocêncio III, que era o Papa da época de São Francisco, ele decretou o Ano Santo da Redenção. E as pessoas que iam a Roma, ou foram convocadas a ir a Roma, na abertura do Ano da Redenção, ganhavam indulgências, depois também ao longo do ano. Francisco e sua família, Francisco jovem, ele foi para lá. Na homilia ou no discurso inicial do Papa Inocêncio III sobre o Ano da Redenção, Inocêncio III, ele disse que gostaria de ser como aquele jovenzinho do profeta Ezequiel, que leva um embornal, uma sacola, pano de linho, com sangue, e ele passava nas portas para que as pessoas fossem livres da morte e alcançassem vida. Inocêncio III disse: eu gostaria de ser como aquele jovem, sair pelo mundo marcando as frontes, as pessoas, com a cruz de Cristo. Assim a salvação atingiria a todos. Francisco gostou daquela pregação, guardou para si. Mais tarde, depois da sua conversão, voltando de uma guerra fracassado, ele se converte a Cristo, passa a viver entre os leprosos, entre os pobres. Francisco lembrou-se de Inocêncio III e adotou o tal como sendo a missão dos franciscanos, ou a missão que Francisco adotava na igreja, e assumia que era percorrer o mundo, marcando as pessoas com o tal, marcando as pessoas com a cruz de Cristo, para que elas não se esquecessem que um dia foram salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza, que espiritualidade bonita do tal. Mas a cruz de Cristo foi o tal, a forma de T, ou este estilo que nós chamamos cruz latina? Pelo Evangelho, sobretudo de João, onde a cruz
o significado, o motivo da morte de Jesus está em cima e não está pendurada no pescoço, porque geralmente os condenados levavam o motivo da condenação numa placa pendurada no pescoço. A de Jesus ele não levou, ou se levou, depois foi pregada no alto. Até porque foi Pôncio Pilatos, foram reclamar com Pilatos. Ele disse ser o rei dos judeus, mas Pilatos mandou colocar a placa, pregá-la sobre a cabeça de Jesus. Então havia um haste em cima ainda, uma parte horizontal para cima, onde ela pôde receber essa placa. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos afirmava que ali morria o rei dos judeus. E ele disse, o que eu escrevi, escrevi. Assim, a cruz de Jesus não tem tudo isso. Aqui é uma forma exagerada, também de estética, né? Uma cruz mais enfeitada. Mas ela tem uma parte em cima, então ela é chamada a cruz latina. O que se acredita que os outros dois ladrões, do lado de Jesus, do lado esquerdo e direito, não usaram esse tipo de cruz, senão era o tal, o T, e eles tinham no pescoço o motivo da condenação. Eles carregavam ali. Jesus teve pregado o motivo na cruz. A cruz mais antiga foi encontrada mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, data essa cruz. Ela tem mais ou menos este tamanho, ela é de mármore e tem as 4 partes iguais. E ela teria pertencido a um povo chamado Egeu. Esse povo usou como decoração, por isso é de mármore. Outras também foram encontradas depois como objetos decorativos. Então, começou como objetos decorativos, os persas usaram como símbolo da vida, depois eles usaram como símbolo de morte. Gregos e romanos começaram a também matar pessoas e colocar em cruzes, e acabou Jesus pendurado numa cruz. Muito bem, já estamos na era cristã. Assim, a primeira cruz, então, encontrada é do ano 134 depois do cristianismo e ela está gravada numa palmeira. Ela está desenhada, riscada numa palmeira. Foi encontrada. Outras cruzes também foram encontradas ao longo da história, no começo da igreja, depois do ano 134. A primeira imagem do Cristo não foi crucificado também. Por causa disso, os cristãos não usaram muito a cruz e quando usaram era o tal. Porque o símbolo ou a imagem, vamos dizer, o sinal de Cristo que adotaram e assimilaram era da misericórdia e do bom pastor. Aquela imagem que Lucas fala do pastor que é capaz de deixar as 99 ovelhas e buscar aquela que se perdeu. Assim, a imagem primeira de Cristo é de um jovenzinho carregando um cordeiro sobre os ombros, e esta imagem está na catacumba de São Calixto. Ela é do final do século I. Então, já se assimilou o bom pastor e a misericórdia na figura de Jesus, na imagem de Jesus. Mais tarde, então, 134, tem a primeira cruz com o crucificado. Outras cruzes, então, foram encontradas e nós temos uma cruz sacrílega, mais ou menos aí do século III do cristianismo, onde tem uma cruz o corpo de um homem e a cabeça de um asno, que seria um burro. E nós temos ajoelhado a esta cruz um homem com a seguinte inscrição: Alexâmenos adora o seu Deus. Alexâmenos seria o nome daquele homem adorando o seu Deus. É uma cruz sacrílega, o que significa quem estava fora do cristianismo ria e fazia ironias dos cristãos que adoravam o seu Deus e que diante de uma cruz se dobrava o joelho, porque o seu Deus morreu por amor.
não compreendido, então se fazia sacrilégios. Abro um parênteses. Hoje nós temos muitos sacrilégios, igrejas que são profanadas, sacrários, cruzes que são quebradas, em lugares de guerra, de perseguição religiosa, sobretudo a perseguição ao cristianismo, ao catolicismo. Poxa, quanta tristeza! Já no começo da igreja, nós temos essa perseguição também a imagens, e esse símbolo de cruz é o primeiro que aparece de forma sacrílega. Pesquisadores afirmam que a cruz, ela começa a aparecer enquanto crucifixo, agora já não só a cruz, mas o crucifixo, a cruz com o crucificado, a partir do século V da Igreja, ou seja, a partir dos anos 440, 460 do cristianismo, século V. Então nós já temos crucifixos na igreja. E nós temos onde? Sobre os altares e nas catedrais, nas torres das igrejas. Eu acho que eu falei acho que foi na primeira aula de eclesiologia, que as missas eram celebradas nas casas e a construção de igrejas nós só tivemos depois do Edito de Milão, no ano 313, pelo imperador Constantino. Um tempo depois, nós temos então a construção de igrejas como catedrais, as basílicas papais, como a de São João Lateranense, que é a primeira construída para o Papa. E o Papa esteve ali até o ano 1000, mais ou menos. Ali ele fazia suas conferências, as catequeses, né? São João Lateranense. Muito bem. Então, um pouco mais tarde é que nós temos então os crucifixos nos altares das igrejas e em cima das igrejas. Agora é importante guardar, foi no século VIII, ano 705, que o Papa João VII, olha lá, o Papa João VII, no século VIII, ele consagrou o uso do crucifixo nas igrejas católicas. Então se espalhou pelo mundo a partir do século VIII o uso do crucifixo nas igrejas. E a partir daí as pessoas começaram ainda timidamente a ter o crucificado ou o crucifixo, a cruz com Jesus em suas casas. Mas não é um crucifixo como este, onde Jesus está com a cabeça pendida, morto e desnudado. O crucifixo consagrado no século VIII pelo Papa João VII é um crucifixo de cabeça levantada. O Cristo está vestido de túnica, lembrando que ele é sacerdote. Sobre a cabeça uma coroa real e não de espinhos, e o seu olhar está firme, ressuscitado. Sacerdote, rei, cordeiro imolado, ressuscitado. Este era o crucifixo. Então o sentido teológico era bem forte, bem forte. Não havia preocupação de frisar o fato do Calvário em si, o acontecimento Calvário, senão a mensagem do Calvário, que era o amor, e esse amor venceu. Então o Cristo na cruz é rei, é uma releitura ou uma leitura do Evangelho de São João. Ele é rei, ele é cordeiro, ele é sacerdote e ele está na cruz como trono. A cruz é o seu trono, o trono do rei. Mas essa imagem desse crucificado, ela durou apenas 3 séculos, do século VIII até quase o século XII, 8, 9 e 10, entre os séculos 11 e 12, já se encurtou as mangas da túnica deste Cristo. E no século XIII, a coroa real foi substituída pela coroa de espinhos. E a fronte do Cristo, então, caiu. E o Cristo fechou os olhos. De uma imagem do ressuscitado, tão teológica, passa agora a se representar o fato na igreja.
a partir do século XIII. O fato é Deus que morreu porque nos ama. E a morte, ela foi frisada na cruz. Os dois significados são importantes. Aquele que o Papa João VII consagrou no século VIII e este que se tornou a partir do século XIII e que foi oficializado na Igreja a partir do século XV. A partir do século XV, então há mais de 500 anos, que nós temos este uso do crucifixo. Veja, não faz tanto tempo numa igreja com mais de 2000 anos de existência. Apenas 500 e poucos anos nós temos o uso do crucifixo, tal como o temos aqui do meu lado. É a forma que nós temos hoje, o Cristo desnudado, mostrando fatos. Alguns sinais os primeiros cristãos já começaram a usar nas catequeses da igreja, principalmente aí nas catequeses para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã, batismo, crisma e eucaristia. Quando se falava da cruz, então as catequeses buscavam biblicamente o significado da cruz. E aí foram buscar no Antigo Testamento algumas referências bonitas de cruz que vale a pena nós lembrarmos. Por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé ela foi interpretada nas catequeses do início da igreja como sendo um sinal da cruz de Cristo, no Antigo Testamento, lá no início. Por quê? A cruz seria a arca, ou a arca seria a cruz. Noé é a imagem do justo Jesus. O justo morreu na cruz. O justo e sua família entrou na arca, entrou na cruz e levou no dilúvio, ou seja, toda aquela destruição que seria então o pecado. A nova humanidade foi prefigurada e se iniciou e foi salva a humanidade por causa de um justo, que trouxe para dentro da arca um casal de animais, até a natureza foi envolvida na cruz. Então Paulo apóstolo tem razão. Até a criação geme em dores de parto, esperando a feliz redenção. A ressurreição é para o ser humano, não para os pássaros, os animais, as plantas. Mas o Papa já lembra em Laudato Si. São Francisco cantou no Cântico das Criaturas. Paulo lembra que, de alguma forma, a redenção se dará para toda a humanidade no final. Por isso nós temos que cuidar da casa comum. Não se trata de algo descartável, mas tudo está interligado. É o tema do Sínodo da Amazônia, né? O que já vem a partir de Laudato Si. Assim, outras imagens bíblicas também são usadas nas catequeses do início da igreja para lembrar a cruz, já que se recebiam os sacramentos da iniciação, as catequeses se davam na quaresma e depois se recebia no sábado santo e no período pascal. Outra imagem é a imagem de Isaac. Isaac que pega a lenha do sacrifício e sobe o Monte Moriá, onde ele seria imolado a pedido de Deus. Na hora da imolação, Deus envia um cordeiro e Abraão não sacrifica o próprio filho. Jesus se tornou o cordeiro, não apareceu um cordeiro para substituí-lo, ele se fez o cordeiro. Então, a imagem de Isaac levando a lenha do sacrifício significa Cristo levando a sua cruz, subindo o Monte Calvário. Nas catequeses. Outra imagem das catequeses, da cruz no Antigo Testamento, é a figura de Moisés. Moisés já é lembrado por Mateus no seu evangelho. O seu evangelho é para, ou sobretudo, para judeus que se convertem ao cristianismo. Moisés é a figura de Jesus. E quando Josué foi lutar com o exército, o povo de Deus, contra os amalecitas, Moisés foi rezar em forma de cruz. Enquanto Moisés estava rezando em forma de cruz, com os braços estendidos, Josué e o povo de Deus vencia.
Quando Moisés cansava e descia os braços, o povo perdia. Então eles colocaram 2 forquilhas e seguraram os braços de Moisés. Olhe bem para o seu corpo. Fique em pé, estenda os seus braços e veja que o seu corpo tem a forma da cruz latina de Jesus. É a forma da cruz latina. A oração bonita em forma de cruz. Os santos padres da igreja, os primeiros, como Tertuliano, São João Crisóstomo, São Cipriano, Santo Agostinho, fazem a interpretação daquela cena como: o mais importante não foi Moisés rezando a oração, mas a oração em forma de cruz, porque quando a cruz se desfazia, então a oração já não tinha força. A cruz é que dá a força à oração, o que significa que a nossa oração, feita em nome de Jesus, no seu mistério pascal, pela sua morte e ressurreição, paixão, morte e ressurreição, o Pai nos escuta. O próprio Jesus falou isto. Eu vou desafiar você. Em algum momento, quando você estiver sozinho, faça, porque senão alguém pode rir de você. Reze em forma de cruz. 1 minuto, 2 minutos, faça uma oração do Pai Nosso lenta e reze em forma de cruz. Você vai ver como tem sentido. Uma harmonia do corpo, da alma, do coração. Faça um pedido e reze em forma de cruz. Eu me lembro pregando o retiro, certa vez, para as monjas passionistas. Às 3 horas, elas rezavam, depois, antes de começar a hora média, a hora noa, elas faziam uma oração em pé, em forma de cruz. 3 horas da tarde. Um momento forte, né? Para lembrar o Cristo, e o nosso corpo tem a forma da cruz latina. Nós temos outras imagens também usadas nas catequeses dos primeiros cristãos para trazer o crucificado e sua cruz. Por exemplo, o sonho de Jacó. Quando tomamos aquele sonho, Jacó sonhou e via uma escada que saía da terra e ia até o céu. E os anjos subiam e desciam por ela. Santa Rosa de Lima tomou essa interpretação dizendo: a cruz, ela é a única escada sobre a qual nós podemos chegar aos céus. É a única escada que eu posso subir por ela. Não existe outra forma, porque a cruz lembra a salvação que veio e essa unidade entre terra e céu. Então, a escada do sonho de Jacó também é um sinal no Antigo Testamento, ainda é um símbolo, mas já era um sinal. Depois foi vista de fato como sinal de que Cristo já estava presente de alguma forma, né? O Papa, importante guardar que o Papa Sérgio I, no ano 701, este Papa, ele veio, deixa eu só conferir, este Papa, ele veio um pouco antes do Papa João VII, 4 anos antes, 4 anos, vamos lá para que a gente não se perca, um momentinho, 4 anos antes do Papa João VII, ano 705, que ele consagrou então o crucifixo, o Papa Sérgio I havia instituído a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, para que as pessoas venerassem a cruz, já no século VIII, ano 701, Papa Sérgio I. 4 anos depois, o Papa João VII, ele então consagra o crucifixo para a Igreja. As pessoas então não tinham e depois já pode se usar com mais liberdade em nossas igrejas. Isso é bastante importante. Podemos afirmar sem dúvida que a espiritualidade da cruz, ela foi crescente neste período da Idade Média. A partir do século VIII, com a instituição do crucifixo,
até os nossos dias. Mas ela teve uma evolução para um outro lado. Por quê? A partir do momento em que se frisou o fato, a realidade do Calvário, histórica mais do que a teologia, nós tivemos um apego à cruz na história da igreja, uma espiritualidade da cruz na linha dolorosa. Não deixamos ainda, vamos falar disso, no sofrimento, sobretudo, que impera na América Latina, em muitos países da África, em países do terceiro mundo. Mas houve uma ênfase muito na cruz de Jesus, sobretudo a partir do século XIV, século XV, porque se já no século XV nós temos o crucifixo desta forma, as pessoas começaram a ir ao crucifixo para chorar as dores de Jesus, o sofrimento de Cristo na cruz. Santa Teresa d'Ávila, que viveu no século XVI, Teresa fala muito das penas de Jesus. E ela, numa grande febre, já como carmelita religiosa, ela teve uma experiência com o crucificado, que mudou a vida de Teresa. A partir de então, ela passa a ter os seus êxtases e a sua intimidade com o Cristo, seu esposo. Nós temos então época de grandes místicos e místicas na espiritualidade da cruz. Outra carmelita, acho que é capuchinha, não é carmelita, Santa Verônica Giuliani, estigmatizada, que escreveu 22.000 páginas sobre a paixão de Cristo, sobre os momentos de êxtases. Então, o dolorismo se tornou muito forte a partir do século XIV, século XV, e perdurou até o Concílio Vaticano II, no século XX. Então, por mais ou menos aí 500 anos da instituição desse crucifixo como temos, a paixão ficou mais dolorosa e menos amorosa. É o Concílio Vaticano II que resgata a paixão amorosa, João 3,16. A causa da paixão de Cristo não é a dor, não são os pecados, não é a morte pela morte, mas o amor. A causa é o amor. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aqui fala, não há morte, há vida. Assim, é o Concílio Vaticano II que resgatou a imagem do Deus amor, não o Deus ofendido. Um Deus ofendido, na teologia da retribuição, ele ficou feliz de ver o seu filho morrendo na cruz, porque ele se sentiu então agora resgatado na sua dignidade. Então é uma imagem muito difícil e ruim de Deus, que quis a morte do filho como se fosse até uma espécie de reparação numa linha de vingança. Não. Deus não quis o sangue, ele quis a fidelidade do filho, e o filho foi fiel ao amor. Por isso ele não renegou esse projeto que ele assumiu como vontade do Pai. Então a paixão de Cristo é a expressão do amor do Pai, dizia São Paulo da Cruz, mas também do amor do Filho, e a ação do Espírito, porque o Espírito é amor. A cruz, ou o crucificado, ele mostra o amor trinitário por cada um de nós, o amor trinitário pela humanidade. O Pai que entrega o Filho que se entrega até a morte, e o Filho entrega o Espírito à Igreja. As três pessoas se entregam. Misticamente, a Trindade morre, espiritualmente, porque ela se entrega. Morte na Bíblia é entrega. Morrer por uma causa. Se vai derramar sangue, outra história, o martírio. Mas há um martírio chamado branco ou vermelho ou verde, que é consumir-se por Cristo, entregar a vida pela causa do reino de Deus. Essa dimensão é muito importante. E aqui entra São Paulo da Cruz, no século XVIII, que resgata, num primeiro momento, ele está na linha de Santa Teresa, de Taulero, de São João da Cruz, a espiritualidade dolorosa, chorar as penas de Jesus. Mas São Paulo da Cruz
ele traz, depois do voto da paixão, no ano de 1721, ele faz o voto da memória da paixão, o culto da paixão de Cristo. Ele passa a olhar a cruz e o crucificado como expressão do amor. A causa é o amor. Os pecados, consequência. Onde entrou o amor, porque tinha pecado, então tinha ausência de amor. O amor entra onde há ausência dele. Se o amor entra, existe uma ausência, um vazio. O amor, que é o conteúdo, então preencheu. O pecado é uma ausência do amor. O pecado é uma ausência de Deus. Se Deus é amor, então Deus preenche onde havia o pecado. O pecado, então, é retirado, ele é expulso. Isso é óbvio. Então é preciso entender. Quando ouvimos nos evangelistas, em Paulo, sobretudo é Lucas, Paulo, foi por nossos pecados, nós devemos entender que já estamos na consequência do amor que veio e o mal, o pecado, foi expulso. Então São Paulo da Cruz é que trouxe uma espiritualidade nova, é místico ele, a partir do Deus amor. A paixão de Jesus é a maior obra do amor de Deus. É uma experiência que São Paulo da Cruz fez. Então o inédito está na experiência. Mas é bíblico, repito, João 3,16. Deus amou tanto o mundo para mostrar esse amor. O Filho dele é a expressão do amor. Não precisaria a cruz, basta a encarnação de Cristo para salvar a humanidade. Mas ele foi fiel ao amor porque o amor foi incompreendido. A sua mensagem, ela não foi aceita. Vou parar por aqui e nós vamos continuar porque esse tema ele é importantíssimo dentro da história da Igreja e para a eclesiologia. Por quê? Porque nós vamos falar a semana que vem onde a cruz entra a partir da vida cristã, que é o batismo e o martírio. Isso perdura até os nossos dias, os momentos fortes. Batismo, e aí implica sacramentos outros, e martírio. A nossa igreja, ela tem essa história de dor, mas de amor que transborda. Amor transbordante. Aqui está. Vamos encerrar colocando as suas intenções na cruz de Jesus. A cruz que destrói o poder do mal, que é limitado, e traz o poder do amor e da ressurreição, a vida. Coloque então suas intenções e nós vamos pedir por intercessão da Mãe Dolorosa. Por suas necessidades, das suas famílias, da sua família, da humanidade. Por tantas dores, injustiças, miséria, fome, desemprego, doenças, pessoas enfermas, Covid e tantas outras, tantas formas de vícios e drogas, que tudo seja esmagado no poder da Santa Cruz e do sangue de Cristo derramado. Que essa pandemia passe, a vacina chegue rápido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, o poder do seu preciosíssimo sangue e da Santa Cruz, a invocação da Virgem Dolorosa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, da saúde e da paz, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.